e não provido sentença mantida. É com voto do presidente Eminente Pares. Acompanhando o relator, senhor presidente. Como vota a eminente Bárbara Jane? Acompanhando o relator, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Rafael, pela presença. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom dia, bom restinho de semana. Também transfiro, nesse momento, a presidência ao eminente Bardô Carlos Alberto. Muito bem. Agravo de instrumento 063-7358-68, 2024-8. Agravante Samuel Lázaro Costa Gomes e agravado Unimed. A doutora Luana Prado, pelo agravante, pede para sustentar. Doutora Luana, está presente? Pois não, estou presente, excelência. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, excelência. Pois muito bem, doutora Luana. Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a sustentação. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu gostaria de cumprimentar todos os desembargadores, na pessoa da desembargadora relatora, doutora Fátima Loureiro, e os demais presentes. Um bom dia a todos. Aliás, né? Boa tarde, embora a gente ainda não tenha almoçado. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para o reconhecimento da necessidade do agravante, meu cliente, que é o Samuel, de permanecer com as terapias, com os terapeutas que já acompanhavam ele há alguns anos. Para isso, eu vou contextualizar um pouco os fatos para que fique mais claro. O Samuel Lázaro, ele possui hoje 11, é um pré-adolescente, vai fazer 12 anos, ele foi diagnosticado aos 5 anos com transtorno do espectro autista, e ele era classificado como suporte 2. Devido aos acompanhamentos terapêuticos, o Samuel progrediu para suporte 1. O Samuel reside aqui na cidade de Itapipoca, no Ceará, que é uma cidade que até então não tinha clínica credenciada pela agravada Unimed. Portanto, ele constituiu um vínculo terapêutico com a psicóloga e a fonoaudióloga, que eram reembolsados pela agravada em razão de não ter clínica credenciada. A agravada Unimed, ela credenciou uma clínica que se chama AME, e essa clínica ela disponibilizou psicólogas e fonoaudiólogas recém-formadas com especializações em curso, enquanto as psicólogas e fonoaudiólogas que já realizavam as terapias do Samuel anteriormente eram formadas há vários anos e já eram especialistas e com mais cursos do que estas, né? O pedido de tutela provisória, ele foi negado pela adulta desembargadora, sobre a argumentação de não haver prejuízo, tendo em vista já haver terapia disponibilizada ao agravante, mesmo tendo no relatório médico afirmando que a troca de terapeutas poderia acarretar regressão no agravante. E aí eu queria pedir a máxima atenção de vossas excelências, porque esse caso realmente não é o mesmo caso que essa douta Câmara vem sempre decidindo. Inclusive, o parecer do douto Procurador de Justiça, ele traz, sob a argumentação, a lei dos planos de saúde, que fala sobre, ao regulamentar os planos de saúde, a lei prevê, abre aspas, eu estou lendo o que ele escreveu, que o tratamento médico hospitalar fora das unidades credenciadas pelas operadoras de saúde, apenas será possível em caso de urgência ou emergência, bem como se não existir no domicílio do segurado profissional especializado ao fornecimento do tratamento necessário. O douto Procurador de Justiça, ele também faz menção à resolução 259 de 2011. Entretanto, excelências, eu venho aqui pedir a máxima atenção de vocês mais uma vez, porque não se trata da mesma situação. Essa Câmara, ela vem decidindo, nesse sentido, sobre o pedido de terapias com profissionais que não são credenciados na operadora de saúde, no caso a Unimed. Só que o professor Lênio Streck, ele justifica, abre aspas, a não aplicação de precedentes, que no caso seriam precedentes persuasivos, se justifica somente se a decisão judicial realizar a distinção e fundamentar que o enunciado de súmula ou julgado tido como precedente é incabível para o caso concreto, que é o que eu sustento. Por que ele é incabível? Porque não se trata de um mero capricho do agravante, ele não querer permanecer, não querer ser tratado pela psicóloga e fonoaudiólogos da nova rede credenciada.
Na verdade, o agravante, pelo transtorno do espectro autista, ele possui rigidez comportamental. E a modificação desses terapeutas vai causar transtornos para ele, até que ele possa realizar a vinculação com esses novos terapeutas e ele também possa realizar o progresso nas terapias. Além disso, existe também na mesma lei dos planos de saúde, arguída pelo Procurador de Justiça, no seu artigo 17, a previsão de que a troca de profissionais no plano de saúde deve obedecer a critérios. E se a gente fizer uma interpretação sistematizada, vai ficar claro que não se trata da questão de uma mera escolha por alvitre do agravante, mas sim, nós estamos aqui pugnando pela justa, certo, prestação de acordo com a própria lei dos planos de saúde, que no artigo 17 diz: a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado desta lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, e aí eu ressalto, desde que por outro prestador equivalente, certo? Então, o termo equivalência, por ser uma relação de consumo, ele incide na espécie do artigo 47, que essa interpretação ela deve ser favorável ao consumidor. E a ANS, numa resolução, que é a resolução 567 de 2022, ou seja, 11 anos depois da resolução que foi arguída pelo Procurador de Justiça, ela fala que, por ocasião da substituição de prestadores não hospitalares, a operadora, no caso a agravada, deverá observar as seguintes orientações: garantia da qualidade de assistência à saúde, considerando-se os seguintes atributos: eficácia, eficiência, efetividade, otimização, aceitabilidade, legitimidade, equidade e segurança do paciente. E se nós formos analisar a equidade, que reconhece que não somos todos iguais e que é preciso ajustar esse desequilíbrio, e se o objetivo da lei dos planos de saúde é garantir que as pessoas desfrutem das mesmas oportunidades, nós não podemos deixar de considerar as diferenças individuais dos seus consumidores e, por conseguinte, nós não podemos deixar de considerar a rigidez comportamental do agravante, que deve ser considerada que, por uma simples alteração da rotina de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa autista, já causa desregulação. Imagine uma alteração de profissionais que ele já estabeleceu o vínculo terapêutico e ele está passando, migrando, né, para a fase de adolescência, que já é difícil para qualquer pessoa, imagine no transtorno do espectro autista. Então, há que se ressaltar que não houve na contestação, né, nem mesmo em sede de contrarrazões, comprovação por parte da Unimed sobre a equivalência técnica do serviço, nem sobre a duração das terapias. E quando foi realizado o contrato, a agravada ela sabia da possibilidade do consumidor ser autista. É uma relação de consumo que deve prosperar a interpretação pró-consumidor e, por isso, os precedentes anteriores não devem ser considerados, pois não tratam dos mesmos fatos. Além disso, a Agravada Unimed é uma sociedade empresarial que possui princípio da inerência. Então, ela tem que arcar com o ônus do risco da atividade que presta. Portanto, eu peço a aplicação do artigo 17 e da resolução da ANS para a manutenção dos mesmos prestadores de serviço, tendo em vista que a Agravada Unimed, ela realmente não conseguiu provar equivalência técnica do serviço. Então, esse é o meu pedido. Agradeço a vocês pela atenção. Obrigado, doutora Luana. Passo a palavra à relatora esbargadora Fátima. Senhora presidente, faço então aqui a leitura do projeto de emenda, que está bem claro, mas assim, ressaltando que isso aqui é um agravo de instrumento, portanto, há a possibilidade de uma nova análise posteriormente, e só que levantando que o promovente, ele recebia um tratamento por uma equipe
de lá do município, Tapipoca, que era, inclusive, pago pelo plano de saúde. Posteriormente, a Unimed credenciou uma clínica com as especialidades que trata aqui o processo, e a questão fica levantada em relação à capacidade técnica especializada desses profissionais dessa clínica. No entanto, aqui não restou ainda demonstrado essa incapacidade. Então, passa aqui a leitura do voto. Agravo de instrumento, plano de saúde, beneficiário portador de transtorno do espectro autista. Obrigatoriedade da Unimed de custear o tratamento requerido em clínica não credenciada e com profissionais não integrantes aos quadros da cooperativa RE. Alegação de prejuízo ao tratamento, impossibilidade, não restou demonstrado nos autos a inexistência ou a incapacidade técnica dos profissionais de saúde credenciados ao plano de saúde para prestar o serviço ao paciente. Precedência do TJCE, recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiário do plano de saúde, portador de transtorno do espectro autista, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para custear e integrar o tratamento multidisciplinar com profissionais escolhidos pelo recorrente, fora da rede credenciada. Sabe-se que a operadora de saúde deve garantir atendimento em sua rede credenciada, salvo inexistência de profissionais aptos ou situações de urgência e emergência. Resolução Normativa 259 de 2011. 3. Em caso, analisando os elementos fáticos e jurídicos colacionados nos autos, em especial as mensagens de WhatsApp colacionadas às folhas 18 a 28, desuma-se que o demandante, aqui agravante, não comprova a ineficiência de tais serviços ou a incapacidade técnica dos profissionais credenciados, sustentando apenas a pertinência de continuidade do tratamento com a equipe, muito menos demonstra que a operadora de saúde demandada vem causando a realização do tratamento prescrito ao agravante por meio de rede credenciada da Unimed. Aliás, pelas mensagens citadas, observa-se que a parte agravante deseja insistentemente que a operadora de plano de saúde disponibilize horários que se encaixem com os horários e as atividades extras do agravante, bem como interpela insistentemente que seja informado as especializações dos profissionais credenciados, mesmo sendo constantemente informados os nomes e especialidades, o que demonstra uma certa resistência ao que lhe é ofertado. A rigidez comportamental característica do TEA, embora relevante, não configura por si só justificativa para imposição de custeio por profissionais não credenciados. Nesse sentido, cita aqui vários precedentes do egrégio TJ. C. Recurso conhecido e desprovido, decisão interlocutória, quem deferiu a tutela de urgência requerida, mantida, pelo menos até que seja devidamente comprovado no processo de origem, através de instrução processual, a incapacidade técnica dos profissionais credenciados. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Desembargadora Jane? Acompanhando a relatora, presidente. Eu também acompanho. Anuncio o julgamento, a Câmara unanimidade, com esta o recurso nega-lhe provimento. Eu devolvo a presidência ao desembargador Everardo. Pelo apelante. Doutor Renan de Castro, se encontra presente? Sim, excelência, estou presente. Bom dia, doutor Renan. Bom dia.
Doutor Renan, eu indago inicialmente se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso, excelência. Eu lhe concedo a palavra para fazer a sua sustentação oral no prazo regimental de 15 minutos. Obrigado. Cumprimento a todos, na pessoa do desembargador Everardo, que é o relator. Eu tentarei ser breve aqui. Esse caso trata-se de uma ação monitória ajuizada pela minha cliente, a Drilling, do Brasil Limitada, contra o consórcio CPE VLT Fortaleza. A Drilling, ela prestou serviços ao consórcio e serviços de obra, de engenharia, enfim, são serviços dispendiosos. Ela prestou o serviço e esses serviços consistiam, nesse caso específico, na construção de uma parede, e ela não recebeu o valor da contraprestação do consórcio. Essa construção ela era feita e depois a Drilling enviava ao consórcio medições que o consórcio anuía a essas medições, devolvia à Drilling a ficha constando todos os detalhes dessas medições, valores, enfim. Era assim que foi feito durante todo o contrato. Inclusive, vários serviços foram devidamente pagos pelo consórcio. No entanto, no final da relação entre as partes, mais precisamente ali entre os dias 3 de maio de 2014 e 14 de maio de 2014, o consórcio parou de assinar essas medições e abandonou a obra. Isso é fato público, notório, está nos autos colocado, fato público, não é negado, de modo que, durante esse período, os últimos serviços que a Drilling prestou ao consórcio não foram pagos. Então, a Drilling juntou com a inicial essas fichas de medição que foram enviadas ao consórcio, mas não foram assinadas por ele, não foram devolvidas, né? E pediu, está tudo lá explicado, tudo pormenorizadamente colocado nessas medições. Doutor Renan, está sem som. Sem som? Pronto. Agora vocês me ouvem? Sim. Alô? Sim. Agora sim, pode falar. Alô, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor Renan. Excelência? Sim, Oi, estou ouvindo. Coloquei o fone aqui. Bom, continuando. No final dessa relação, as medições enviadas pela Drilling não foram aceitas, pagas pelo consórcio, porque ele simplesmente abandonou a obra. Então, a Drilling juntou com a inicial a documentação respectiva das medições e ajuizou a monitória. O consórcio ele embarga, simplesmente alegando que não há prova da prestação de serviço. Contraditoriamente, ele até alega que não há prova da relação material entre as partes. É completamente contraditório, porque ele, ao mesmo tempo, ele consente que tomou serviços e vários serviços foram pagos anteriormente. Enfim, depois é produzida uma prova testemunhal, excelência. E aqui é que eu gostaria de frisar, porque a sentença, respeitável sentença, ela julga improcedente o pedido, ela acolhe os embargos monitórios, ao fundamento de que a Drilling não teria comprovado a prestação de serviço, inclusive, que a Drilling não teria comprovado a existência da relação processual. Esse ponto é incontroverso, na verdade. Na audiência, no vídeo da audiência, vocês veem, o advogado em momento nenhum alega isso. E outra coisa, na sentença, Sua Excelência, o eminente juiz Acó, ele não menciona a prova testemunhal. E esse é o ponto crucial aqui da minha sustentação. Além da prova documental que foi juntada com a petição inicial, foi realizada uma audiência onde foi produzida uma prova testemunhal em regular contraditório, em que a testemunha confirma todas as alegações da Drilling. Foi a única testemunha ouvida. O consórcio não produziu prova testemunhal. O consórcio simplesmente nega, de uma forma genérica, que é devedor da Drilling. A Drilling, além da prova documental, ela produziu essa prova testemunhal,
que, como eu disse, a prova foi amplamente confirmatória das alegações iniciais. E, inclusive, o eminente juiz Acó, ele interroga, ele inquire longamente a testemunha na audiência. E a testemunha confirma todas as alegações da Adrilho. Na sentença, essa prova testemunhal não é mencionada uma vez sequer. Então, a impressão que dá é que a sentença foi muito infeliz ao julgar procedentes os embargos monitórios sob a alegação de que a Adrilho não teria comprovado suas alegações, sendo que uma prova tão capital como essa prova testemunhal não foi sequer mencionada, né? Então, excelências, batendo nisso, frisando, a Adrilho roga que seja dado provimento à apelação para considerar que as provas foram suficientes para demonstrar a inteireza das suas alegações, notadamente a prova testemunhal produzida em regular contraditório. É isso, excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renan. Vou fazer aqui a leitura do projeto de ementa. Caso em exame. Trata-se de apelação interposta pela Drilling do Brasil Limitada em face de consórcio CPE/VLT Fortaleza, contra a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória ajuizada. Questão em discussão. A controvérsia relevante para o deslinde do caso consiste em determinar a aptidão dos documentos juntados pelo autor, ora apelante, para comprovar a liquidez e certeza dos créditos cobrados. Razões de decidir. A jurisprudência é absolutamente assentada acerca dessa matéria, estabelecendo a rigidez das notas fiscais para amparar a pretensão monitória, desde que devidamente acompanhada da comprovação de recebimento de mercadorias ou prestação de serviços faturados. Verificando-se, portanto, que a presente ação monitória não foi instruída com a cópia da duplicata que ampara a suposta dívida com assinatura de comprovação da realização do serviço nas notas fiscais acostadas aos autos, a sentença deve ser mantida para julgar improcedentes os pedidos da parte autora que não se desincumbiu de demonstrar a existência de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito nos termos do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos apresentados aos autos não conferem à prova escrita o mínimo subsídio para embasar a pretensão monitória de imputar à ré a obrigação de pagar. Portanto, para a constituição do título executivo judicial em favor do credor, é obrigatório que as notas fiscais estejam assinadas pelo devedor ou acompanhadas de comprovantes que atestem a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços. Diante da ausência de tais elementos, impôs o acolhimento dos embargos monitórios nos exatos termos da sentença. Recurso conhecido e desprovido é como voto o ministro Bardot Carlos Alberto. Acompanho. Como voto o ministro Bardot Paulo Ayrton. Me acompanhe, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Doutor Renan Serpa, obrigado pela presença. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado. Boa tarde. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0200-498-46, pronto 2024, da relatoria da eminente Bardora Jane Ruth. Tem como apelante apelado Banco Bradesco S.A. e apelante apelado Maria Lúcia da Silva, autora. A doutora Rainile Breixo e o doutor Daniel Souza pede para sustentar pela apelante apelado Maria Lúcia da Silva. Se encontra presente o doutor Daniel Souza, então a doutora Rainile Breixo. Bom dia, excelência. Estou aqui. Estou presente. Bom dia, doutor Daniel. Doutor Daniel, eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. Vossa senhoria dispensa o uso da palavra para a sustentação oral? Sim, dispensa, excelência. Então, com a palavra a eminente relatora. Obrigado, presidente. Vou ler aqui a cabeçalha, a proposta. Consumidor, apelações cíveis, ação declaratória de inexistência de débito acumulada com danos morais, tarifas bancárias, contratação não comprovada, dever de indenizar, danos materiais, multa aplicada de forma proporcional e razoável. Recurso da autora conhecido e provido, a fim de condenar o banco ao pagamento de danos morais e fixá-los no montante de R$2.000 e conhecer do recurso do banco e desprovê-lo. É como voto, presidente. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência, como voto o ministro Bardot Carlos Alberto. Igualmente eu acompanho, presidente.
Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para negar provimento ao apelo do banco e dar provimento ao apelo da parte autora. Obrigado, um bom trabalho a todos, agradeço a oportunidade. Um bom dia. Bom dia. Agora eu chamo a julgamento a apelação civil 02-29479-43.2022, processo de minha relatoria, e tem como apelante apelado José Olavo de Rodrigues Frota Neto, apelante apelado Gabriela Braga Frota, representada por Bruna Martins Prata Braga, e apelante apelado Bruna Martins Prata Braga. A doutora Sônia Sônia e doutora Juliana não estão presentes, nem virtual nem presencial, é isso? Era presencial, não? Então, julgamento, a Câmara, à unanimidade, acordou em julgar os recursos não conhecidos, julgamento encerrado. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0051-505-37.2021, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton. Tem como apelante Antônio Adil Amorim Sampaio e apelado Antônio Davi Gomes Sampaio, representado por Graziele Gomes Clementino. Você está investido. Agora que está certo o jeito que eu falei. Sim. Bom dia, Vossas Excelências. Boa tarde, Vossas Excelências. Doutora Cristina Esmeraldo. Cristiana. Cristiana. Bom dia, doutora Cristiana. Boa tarde. Boa tarde já, né? Doutora Cristiana, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Vossa Senhoria representa a apelante, certo? Então, o apelante. Eu lhe concedo a palavra para fazer a sua sustentação oral no prazo regimental. Eu saúdo em nome de Vossa Excelência, o presidente e relator do processo, Paulo Ayrton Albuquerque Filho. Vossas Excelências, eu tenho dois posicionamentos a tratar neste processo. Primeiro, sobre provas robustas, colacionado nos autos do processo. Primeiro, o exame de DNA negativo, que descreve claramente que o apelante não é pai biológico do apelado. Segundo, a socioafetividade. Isso aí é o que eu vou questionar bastante. Por quê? Na sentença, o magistrado ele não observou claramente o que a representante do apelado falou em depoimento. A representante do apelado, claramente, ela diz, numa pergunta do magistrado, se teve algum encontro entre o apelante e o apelado. Ela disse que não lembrava de nenhum encontro entre o apelante e o apelado, que não tinha registros de convivência, não existia fotos, não foi anexado nada nos autos. E o parecer da 46ª Promotoria coaduna com que a sentença, se foi procedente para o apelante, né, que é o meu cliente, dizendo que não importa, entre aspas, em outras palavras, isso aí foi a promotoria, em outras palavras, independentemente do resultado do exame de DNA que instruiu a petição inicial de páginas 11 a 13, o qual acusou que não há compatibilidade genética entre as partes, de maneira que inexiste o vínculo biológico da paternidade e filiação entre elas, afigura-se evidente, como Vossas Excelências, evidente que se no depoimento anexado nos autos a degravação
dos depoimentos, a representante do apelado diz claramente: não lembro quando teve um encontro, mas equivocadamente a sentença, como o parecer da 46ª Promotoria afirma, suficiente, então, afigura-se evidente o vínculo socioafetivo suficiente para caracterizar a paternidade e afastar os pedidos exordiais, inclusive aquele inerente ao evento da alteração do registro do menor. No entanto, é oportuno observar que os membros da promotoria apresentaram equívocas alegações, tornando equívoca as alegações também da sentença. Como eu já falei anteriormente, o próprio depoimento registrado nas degravações anexadas nos autos do processo consta o depoimento da representante do apelado dizendo que não lembrava, que não sabia quando houve um encontro entre o apelante e o apelado. Ô nobres desembargadores, pelo depoimento dela já consta que não existe a socioafetividade, né? Mas a 46ª Promotoria, novamente equivocada, afirma, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, que, me desculpe que eu vou citar o artigo, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Aí eu paro aqui, Vossas Excelências. E a sentença, a respeitável sentença, como parecer do Ministério Público, da Promotoria, estão usando de negligência. Aqui, salvo toda forma de negligência, eles estão negligenciando que uma criança, futuro adolescente e adulto, consiga, que é um direito personalíssimo de uma criança, saber que é o seu pai. Então, a partir daí, eles negligenciaram, dando os pareceres, como a sentença, e como parecer da promotoria, dando favorável ao apelado. Então, assim, é uma forma dele de privar, estão dando uma prova de privar a criança ou adolescente o direito de conhecer a verdadeira identidade de origem dele, o verdadeiro pai, quem é o pai dele. Privando isso, impedindo também de que, porventura, mais na frente, né, dele precisar de informações importantes sobre sua saúde, sua história familiar e outros aspectos relevantes, ele não tem condições, porque foi negado isso a ele. Ele conheceu o seu próprio, o pai biológico. Mas, sintetizando tudo isso, Vossas Excelências, o advogado da parte contrária, da representante do apelado, ele se baseou no financeiro. Na época, o apelante, ele era vereador. É tão assim que, narrado lá na degravação, dizia que toda a família não trabalhava, entendeu? Era tudo puxado com a pensão que o apelante dá a essa criança. Então, assim, hoje cai por terra. O apelante não é mais vereador. O apelante, como eu já falei, torno a falar, dentro daqui, que ele agora faz parte das estatísticas de desempregado no Brasil. Então, cai por terra completamente o que a sentença diz, que não importasse ele não fosse pai, entendeu? Mas que ele continuasse a cumprir com as obrigações que, de acordo com o STJ, no RESP 878,
941 do Distrito Federal diz: vem dando prioridade ao critério biológico para o reconhecimento da filiação, naquelas situações em que dissenso familiar, onde a relação socioafetiva desapareceu ou nunca existiu. No caso aí, nunca existiu. Nunca existiu. Não se pode impor os deveres de cuidado, carinho e sustento a alguém que, não sendo pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo. No caso, não é pai biológico e não é pai, não existe a socioafetividade. Outro ponto para eu encerrar, sobre o erro. No caso em questão, diz, não, foi questionado que ele era adulto, né, dentro do parecer, e que a vontade do adulto de reconhecer a criança, né, como reconheceu. No caso, ele ter aceitado a certidão, né, de ser pai. Mas ele falou, no depoimento do apelante, ele perguntou, dizendo que várias vezes perguntou à representante do apelado se ele realmente era o pai. E ela disse, você é o pai, você é o pai. Então, assim, é complicado no sentido de que você dizer que você é o pai, ele acreditou na palavra dela que ele era o pai, que reconheceu. Mas com todas essas provas, com tudo, todas as provas robustas que constam nos autos, Vossas Excelências, eu estou aqui rogando que a sentença seja improcedente, que dê procedência à apelação, que a justiça ela é cega, mas não é injusta. Não é injusta. Obrigado, Vossas Excelências. Obrigado, doutora Cristiana. Passa a palavra, então, ao eminente relator. Senhor presidente, muito obrigado. Questão em discussão. Sim, se há controvérsia recursal em definir se o autor efetivamente incorreu em vício do consentimento derivado de erro ao reconhecer voluntariamente a paternidade do requerido a justificar a anulação do registro civil. Nas razões de decidir, o reconhecimento da paternidade é irrevogável, podendo ser anulado a... Eu estou escutando. Dentre eles, o erro ou coação, exigindo ainda a ausência de qualquer relação afetiva desenvolvida entre o genitor e o infante, de modo que o mero resultado negativo do exame de DNA não se presta por si só à anulação do registro civil. Isto porque a doutrina e a jurisprudência não têm reconhecido tão somente a filiação biológica, mas também e principalmente a filiação denominada socioafetiva. No presente caso, não é possível constatar cabalmente que a genitora do réu tenha levado o autor a erro quando do registro de nascimento do apelado. Ora, em se tratando de pleito que envolve o registro civil espontaneamente realizado, necessária a comprovação da ocorrência de qualquer dos vícios que poderia inquinar de nulidade o ato jurídico, sobretudo pelo fato de que o registro civil goza de fé pública, sendo presumida a sua veracidade, o que não restou constatado. Seria preciso que a parte recorrente, no momento do registro, acreditasse ser o verdadeiro pai biológico da criança, o que não restou confirmado em seu depoimento pessoal, diante da sua própria confissão de que tinha dúvidas sobre a paternidade que lhe foi imputada pela mãe. Logo, não se encontra configurado o vício do consentimento no momento de assunção da paternidade pela parte requerente, capaz de desconstituir a paternidade em tela. No que tange ao vínculo socioafetivo entre as partes, tem-se que este restou confirmado pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo. Verifica-se que desde o nascimento da criança e pelo período de cerca de 5 anos houve a convivência, ainda que não diária, o tratamento recíproco e a razoabilidade de duração da relação entre pai e filho, situação que perdurou até quando a relação extracontratual cai direto. Vossas Excelências, eu não estou escutando.
Mais declaração. Vossas Excelências, eu não escutei. Qual é o número? Eu tenho duas preferências aqui. Vossas Excelências. Como vota, senhor presidente? Com voto da ministra Bárbara Jane. Cátia, tá falando aqui. Eu acompanho também, tecnicamente, a eminente relatora. Anunciou o resultado. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Doutora, queda da internet, doutora. Ah, é? Estamos aqui aguardando o retorno. Ah, então tá bom. Pois obrigada. Nada, doutora. Eu estava aqui preenchendo com os papéis.
Babado é só. É, 062, 34. 34681, traço 65. Apivida, assistência médica, e agravado Rosângela Maria Pereira Bernardino. Desembargadora Jane só. A desembargadora Jane já. É o contrário, né? Certo. Então, desembargadora Jane, vamos ao agravo de instrumento que o desembargador Paulo já declarou que está lhe acompanhando. É o 062-3557-85.2024. Agravante, Francisco Márcio da Silva, e agravado, Ginelaine Souza da Silva. E agravado, Laisla Loren Souza da Silva. Vossa Excelência, com a palavra. Aqui, como o desembargador a gente já está em comum acordo, eu vou ler só a parte final, né? Certo. Do voto. E seria assim, louvando-me das razões expostas sobre respeitosa divergência, eu voto no sentido de acolher parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita somente em relação ao pedido de alimentos, o que acarreta a cassação da decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios na sede da ação anulatória. Em resumo. Desembargador presidente, eu havia conversado já com a desembargadora Jane e antecipadamente agradeço o aparecimento dela presencial no gabinete. A gente discutiu sobre essa matéria, e eu, em face do exposto, com as escusas pelo entendimento firmado anteriormente, refluo do que restou consignado no acordo para coadunar com a tese sustentada pela eminente desembargadora Jane Ruth, nesse procedimento aqui. Aí eu vou colocar no processo essas considerações de apenas uma página. Certo. E ela coloca o voto vista para a gente. Como vota a eminente desembargadora? Não, a desembargadora Fátima já voltou acompanhando o relator. Já. Então a Câmara está acompanhando também, então a Câmara, à unanimidade, acordou em conhecer do recurso e dar parcial provimento. Parcial preliminar de inadequação da via eleita somente em relação ao pedido de alimentos, o que acarreta a cassação da decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios na sede de ação anulatória. Bom, então a Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar parcial provimento nos termos do voto da eminente desembargadora Jane Vistora, que foi aderido pelo eminente desembargador relator, desembargador Paulo Ayrton. Pega lá os termos da certidão. E vamos agora ao outro pedido de vista, é o agravo de instrumento 063-34861-65.2024, da relatoria do eminente desembargador Paulo Ayrton, em que a eminente desembargadora Jane Ruth, depois da eminente desembargadora Fátima acompanhar o relator, pediu vista dos autos para melhor análise. Com a palavra, a eminente desembargadora Vistora. Aqui a gente também já conversou sobre o assunto, eu vou ler só a parte final da minha divergência, a conclusão. Esclarece, mas aqui o desembargador vai pedir vista. Eu vou colocar só a parte final. Esclarece desde logo que por esta proposição não se está negando a importância da busca pela melhoria na qualidade de vida da autora, propalada nos registros profissionais acostados à inicial,
Contudo, neste estágio processual, não há elementos que permitam, no meu modo de entender, concluir que a agravante não possa aguardar a prestação jurisdicional meritória. Diante das razões expostas, com o propósito de aprimorar o debate sobre o tema, bem como de preservar a colegialidade, mantenho a estabilidade e coerência da jurisprudência nos termos do artigo 926 do CPC, manifestando a respeitosa divergência em relação ao entendimento do relator, para, constatando inexistentes predicados processuais descritos no artigo 300 do CPC, votar-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Com a palavra, eminente relator. Pois não, presidente. Nesse processo, eu vou pedir vista, aí fiquei com vista coletiva. Eu tenho acompanhado e vou continuar acompanhando as decisões desta Câmara com relação a essa questão, mas eu acho que esse caso específico tem uma diferença fundamental, né? Porque, comprovadamente no processo, não só foto, mas tem relatório do psicólogo e fotos da questão da escara que está sendo criada em função da flacidez após a cirurgia, inclusive com mau cheiro, com a questão psicológica. Então, eu vejo que é uma situação atípica diferente, né? E como também eu não vislumbrei dano irreparável, porque se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde. Vou pedir vista para reavaliar, mas já tendo essa pequena divergência também, porque achar que seja um caso atípico diferente, não igual aos outros. Então, vista concedida ao eminente relator. Então, vamos agora para o terceiro e último pedido de vista. É um processo também da relatoria da administradora Jane Ruth, é agravo de instrumento 063-7866-14.2024, em que eu pedi vistas. Certo? Eu também já conversei com a desembargadora Jane, também com o desembargador Carlos. A desembargadora Jane, eu venho divergindo e a desembargadora Jane vem agora acompanhando o meu entendimento. Certo? Então, eu vou ler aqui a parte final do meu voto, que é diante do exposto e com devido respeito à ilustre desembargadora relatora, devido parcialmente do seu voto para conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, reformando a decisão para deferir o pedido liminar alternativo formulado na petição inicial, autorizando a parte autora agravada a realizar às suas expensas a obra de impermeabilização da base do muro, indicado na exordial, com acesso ao imóvel da ré agravante. Esta deverá permitir o acesso dos trabalhadores sob pena de multa diária de R$ 300, limitado a R$ 5.000, considerando que a obra é de pequenas proporções, determina que seja realizado no prazo máximo de 15 dias, contado do seu início, ajustando dia e horário com agravante e durante o horário comercial. Como voto o ministro desembargador Carlos Alberto. Eu acompanho, presidente, com aquela observação que nós conversamos, no sentido de que não vejo, nesse caso, está absolutamente correto o raciocínio de Vossa Excelência, no que diz respeito à questão do pedido alternativo. Entretanto, acho que, pelo encosto que o muro tem com a parte da terra, não vai ser resolvido com a impermeabilização do muro que está acima. Entretanto, isso é matéria para ser discutida em primeiro grau, né? Então, acompanho completamente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece recurso para dar-lhe parcial provimento, deferindo o pedido alternativo constante da exordial. Finalizados. Sim, em relação àquele processo, que a advogada votou? Não votou. Só o resultado, né? Pronto, ok. Então, vamos aqui para proclamar o resultado. Era bom só ele concluir, porque não voltou a internet, só concluir, porque ele parou, não foi desmarcado. Eu parei no item. Ia começar o item 6, tá? Então, quem estiver acompanhando, né? Certo. Então, desembargador Paulo, por gentileza, conclua só complementar a sua maneira. Né? No que tange ao vínculo sócio-afetivo entre as partes, tem-se que este registro configurado pelos depoimentos das testemunhas requeridas em juízo. Verifica-se que, desde o nascimento da criança
e pelo período de cerca de 5 anos houve a convivência, ainda que não diária, o tratamento recíproco e a razoável duração da relação entre pai e filho, situação que perdurou até quando a relação extraconjugal chegou ao conhecimento da esposa e filhos da requerente. Assim, a paternidade social afetiva deve prevalecer quando em conflito com a verdade biológica, em homenagem ao melhor interesse da criança. Artigo 27 da Constituição e 3º do ECA. Não obstante, a parte requerente sustente que, de sua parte, não exista afeto com o filho e negue contato atual com a criança. Vale asseverar que o autor, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de provar que, tão logo desconfiou da paternidade, teria rompido imediatamente o vínculo afetivo com a criança. Muito pelo contrário, conforme demonstrado nos autos, mesmo desconfiando não ser o pai biológico, permitiu que a criança criasse vínculo afetivo. Assim, após detida a análise dos autos, entendo, pela manutenção da sentença, que julgou improcedente pedido inicial de anulação do registro civil, por restar claro dos autos que houve construção de vínculo afetivo entre a criança e o pai registrado e julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na reconvenção, fixando os alimentos em favor do requerido, mantendo-se também a condenação dos ônus sucumbenciais. Por fim, ante o desprovimento da apelação e em observância ao parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, majora os honorários sucumbenciais devidos pelo autor em favor do patrono da ré em R$ 800, totalizando, portanto, 3.800. É como voto, presidente, conhecido e desprovido. É como voto, como vota a embargadora Fátima? Acompanhando o relator. Como vota a embargadora Jane? Acompanhando o eminente relator. Então, anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Temos aqui só mais um pedido de preferência para finalizar o embargo de declaração 062-8658-43.2000, da relatoria da eminente embargadora Fátima, embargante Alia Construtora S.A. e embargado espólio de Elísio Diógenes. Com a palavra, a eminente relatora. Vou ler só a caixa alta da emenda. Embargo de declaração e apelação cível acordam que manteve sentença em ação de reintegração de posse e danos materiais, alegação de vício de omissão, erro material, obscuridade, contradição, verificação de erro na fixação dos juros de mora e o termo inicial da correção monetária. Juros de mora que incide a partir do evento danoso no percentual de 0,5 até viger o Código Civil de 2002, passando ao percentual de 1% ao mês. Correção monetária que incidirá a partir do resultado do laudo pericial, que já considerou a atualização monetária até a data de sua elaboração. Embargo de declaração conhecidos e parcialmente providos. É como voto. Como vota a minha embargadora Jane? Acompanhando a relatora. Eu já havia conversado com a relatora, iria pedir ficha desse processo, porque tem uma matéria de ordem pública que eu queria analisar se realmente está configurada ou não essa nulidade absoluta que uma das partes alega. Então, peço ficha dos autos. Perfeito. Então, ficha concedida, finalizados os processos. Os processos que foram retirados de mesa e retirados de pauta constarão todos da ata de julgamento. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Pelo andar da carruagem, eu acho que não vai ter considerações finais, mas eu queria só dar uma palavrinha rápida aqui. Hoje eu estou me despedindo da minha primeira assessora nomeada para trabalhar comigo, doutora Lana, que está saindo para novos projetos. Não se assuste não, que ela está saindo a pedido e está saindo para a coisa melhor. Então, assim, agradecer de público aqui o trabalho que ela prestou durante esses quase 3 anos, trabalho de excelência. Eu sempre digo, ela é minha fiel escudeira aqui, do meu lado nas sessões, passou quase 3 anos aqui comigo. E, assim, é uma perda considerável para o meu gabinete, inclusive todos bem tristes, fizemos uma despedida dela ontem, mas a gente sabe que é para um bem maior dela, para um bem profissional e pessoal. Então, fico feliz com essa ascensão profissional dela, certo? Mas também vou sentir falta. A gente se apessoa. Já senti muitas falta. pessoas. Eu digo que ela é completa, né? Então, assim, é uma pessoa altamente dinâmica que sempre me ajudou muito, né? Com essa dinâmica e com essa esperteza dela de ver os problemas e buscar resolver. Então, Lana, de público aqui, eu quero lhe agradecer de coração essa sua
dedicação, essa sua entrega para o gabinete nesse período. Eu não tenho nada a que reclamar em relação a você. Você sempre foi uma pessoa que esteve prontamente para atender e disposta para fazer o que era determinado para você. Às vezes eu pegava processos, Lana, tá aí essa quantidade, e ela entregava. Então eu agradeço demais e desejo toda a sorte do mundo para você. Tá joia? Eu quero só... Com todos vocês, foi muito importante. Estou um pouquinho emocionada. Feliz, assim, eu estou feliz porque estou partindo para novos projetos, mas estou triste porque está longe de vocês. Mas eu vou vir visitar de vez em quando. De vez em quando apareço aqui para vocês. Parabéns, viu, pelos seus novos projetos. Deus lhe abençoe, tudo corra como esperado. Eu quero aqui só registrar o meu carinho por você. Sabe, tenho a maior admiração, carinho, é sempre muito bom aqui na sessão olhar para você e esse seu sorriso elegante, linda e completa. Então, fica aqui o registro do nosso carinho por você e também torcendo pelo seu sucesso e que você volte muitas vezes para nos visitar. Agora lá no TJ. Eu queria só pedir, presidente, acredito que é porque passou sem querer o lápis do esquecimento, a questão um registro do falecimento do sobrinho do desembargador Emanuel. Certo. Né? Bom, Eu acredito que todos queiram lembrar disso. Pelo sobrinho do desembargador Emanuel e filho da procuradora de Justiça. E da procuradora de Justiça, exatamente. Lindo, e a né? missa é dia 27. Já esteve aqui com a gente. Exatamente, em novembro, ela esteve super feliz aqui conosco. Foi. Né? Então, e a missa é dia 27 de fevereiro, quinta amanhã, na 13 de maio, às 19 horas. Presidente, né? Entendi. Aí, assim, então, a perda tão grande de ambos, né? A família toda, e aí eu acredito que nós todos queremos fazer esse registro. Eu quero me associar às duas manifestações. A primeira, a manifestação relativamente à doutora Liduína e sobrinho do desembargador Emanuel. Sobrinho e afilhado. Sobrinho e afilhado. Não, Liduína é irmã, né? Irmã, aliás. E me associar nessa questão da solidariedade. Dizer para você que você está aqui do lado que a gente vai sentir falta dele. Com certeza. Eu estou aqui do lado, fico sempre aqui. A gente se aperfeiçoou só em estar junto com a pessoa. Deixa eu dar uma informação também. Registrar uma foto, né? Deixa eu dar uma informação também que não é agradável. Ixi. A Deise, minha assessora, o pai faleceu hoje. Foi mesmo? Vixe. Foi. Já estava internado. Ele era casado com a doutora? Não, era separado. E aí ela recebeu as informações e essa coisa. Já vinha acompanhando, já vinha com um quadro de saúde muito debilitado. E ela recebeu a informação hoje de manhã. A primeira coisa que ela fez, olha como é que são as coisas, o senso de responsabilidade. Olha, aconteceu isso. A Janine está indo, os votos estão assim, e ficou falando de... Aí eu digo, relaxa, criatura, porque, né? Então a Janine veio, está ali a Janine de máscara. Então, são duas comunicações difíceis. A terceira também é difícil, mas por outras razões. Né? Desejar a todos... Então, fazer constar também em ata. Isso. E outro registro também, você lembrou de outro, que é o doutor Felizardo de Pinho Pessoa Filho, de 96 anos. Ele é pai foi prefeito de Viçosa, foi deputado. Sei quem é demais. Ele é até parente nosso lá. Pai de quem? Do César, doutor César. César. Cezinha. Eu era meu colega de conterrâneo de faculdade. E uma pessoa assim, ele foi até garoto propaganda do Rio Mar. E apesar da idade, 96 anos, era uma pessoa lúcida, era gostoso demais conversar com ele, ele contava todas as histórias da vida dele, as experiências. Animadíssimo, né? Era. Eu tenho vídeos dele com 103 anos, ele dançando com a amada dele, né? Era assim, incrível, uma pessoa assim... Sim, demais. Todos os locais estão fazendo homenagem a ele, é uma pessoa mesmo cativante. Presidente, eu me acosto a todas as observações que foram feitas para simplificar. Obrigado. Vou desejar a todos um carnaval tranquilo. Paz e sossego. Saúde, que esse mês de fevereiro, viu, tem elevado. Doutora Carmelita, quer falar alguma coisa, doutora Carmelita? Ela já saiu. Já saiu.
Então, declaro encerrada a apresentação e um ótimo carnaval a todos. Amém. Rapaz, é difícil saber, viu? Obrigada por tudo.